Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 27/8, a gente está iniciando a nossa tá iniciando o nosso ciclo de formação, nossa penúltima oficina, né? Nosso ciclo de formação em assessoria contábil. E hoje a temática é gestão patrimonial, inventário e regimento interno para o uso dos maquinários. A gente tem o palestrante Daniel aí, o nosso oficineiro, o nosso contador contratado, e tem os representantes dos empreendimentos aqui, junto com alguns extensionistas, tá? Então, a gente tem a metodologia do, do, do palestrante, do oficineiro Daniel. Ele vai discorrer durante 1 hora. Para quem tiver alguns questionamentos, pode levantar a mão já, para a gente já organizando, e também escrever na caixinha de mensagem aqui da, do chat aqui, tá bom? E é muito importante que vai ter um certificado depois do ciclo de oficinas, na conclusão do ciclo de oficinas, então para que os participantes eles possam preencher, assinar a lista de presença que está em formulário também, que vai ser disponibilizado no chat, tá bom? Então quero agradecer o Daniel, quero agradecer a todos os presentes, né, a coordenadora Patrícia, obrigado a todos, tá? E vamos junto, viu? Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto aí. Qualquer dúvida, é só. Se for uma dúvida sobre o funcionamento ou alguma dúvida, pode escrever no chat também sobre a temática, tá? Então, estamos aí. Tamo junto. Obrigado, Daniel. Tá Vamos lá. por Obrigado, conta aí. Hélio. Obrigado, Patrícia. Bem-vindo a todos. Boa tarde. Nosso sétimo tema, né? Uma observação que eu faço antes da gente iniciar é que esse tema específico, ele tem hoje a abordagem, ele se divide, né, na verdade, entre uma demanda contábil, tá? Porque existe uma obrigação legal de que se faça, de fato, o inventário dos bens e direitos para fins de registro contábil, fiscal, e se divide também na parte administrativa e na parte jurídica. A minha abordagem hoje aqui, ela é mais prática e vai ficar mais restrita à questão jurídica e administrativa, que obviamente vai refletir depois, né, se bem executada, vai refletir no trabalho do contador responsável da instituição, seja associação ou cooperativa, mas eu prefiro focar aqui inicialmente na parte legal, na parte administrativa, porque sem ela muito bem conduzida, o trabalho depois do técnico contábil não vai ter sucesso, tá? Essa abordagem, ela, como todos os outros temas que a gente tratou antes, eu fiz essa observação eu acho que em todas as oficinas, né? A amplitude que a gente tem, a gama de braços e variados que a gente pode encontrar dentro do assunto, de acordo com o porte da instituição, de acordo com a natureza jurídica, associação cooperativa, né? Mas eu tento fazer uma abordagem genérica que acredito que vai ajudar a esclarecer, a abrir um caminho para que, independente do porte da instituição, vocês consigam, de alguma forma, tirar proveito disso e colocar isso na prática no trabalho de vocês. Uma observação em relação ao termo, né, inventário, parece uma coisa simples, mas é um tipo de pergunta que eu recebo. O que é inventário, né? Inventário, ele vem do verbo inventariar, do verbo coletar dados, do verbo levantar informações, né? Então, inventariar o patrimônio de forma muito resumida, né? Fazer o levantamento, fazer a identificação completa, né? De todos os bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica. Estou me referindo aqui à pessoa jurídica porque na pessoa física, do produtor rural pessoa física, não existe a obrigação legal, não existe norma de que se faça isso, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto contábil, seja no aspecto fiscal, tá? No caso da pessoa jurídica, não é só um ato de melhorar a gestão ou melhorar a minha organização interna, enfim, a gente vai ver em todos os aspectos que esse inventário pode refletir, mas ele é primariamente uma obrigação legal. Por lei, a pessoa jurídica, seja de natureza cooperativa, seja de natureza associativa, ou seja uma empresa mercantil, independente do porte, uma microempresa, empresa de pequeno porte, ou uma grande empresa do regime normal, ela está obrigada a fazer o inventário dos seus bens.
móveis, imóveis, direitos e obrigações, tá? Bens. E aí, mas eu não quero trabalhar essa visão da obrigatoriedade, tá? Mas da mesma forma que contabilidade. A gente sabe que a contabilidade, o registro contábil, né, a pessoa jurídica ter o seu livro é uma obrigação legal. Mas se eu trabalho só com esse olhar da obrigação, eu acabo não tirando proveito daquilo que essa obrigação pode trazer para a minha organização interna. Então, se eu tenho, estou fazendo uma analogia, se eu tenho livros contábeis bem escriturados, bem elaborados, fidedignos, que tragam ali todas as informações da pessoa jurídica, de forma segregada, de forma com qualidade, eu tenho material, eu tenho informações que eu posso usar para a minha gestão, para melhorar a minha gestão, melhorar a minha tomada de decisão, melhorar a discussão com os meus pares, fazer planejamento estratégico. Eu preciso usar esse livro contábil, os dados que estão ali, valores de receita, despesa, custo, enfim, resultado, superávit, qualquer informação que eu possa destacar desse material, desse livro, desses relatórios, né? O interessante é que eu possa, obviamente, cumprir com qualidade a obrigação legal para atender ao fisco, atender às exigências da norma, que eu também tenha um material de qualidade para usar internamente. Se eu vou fazer bem, que eu faça e tire proveito disso. Então, o que a gente vê nas instituições, nas pessoas jurídicas mais organizadas, que têm sucesso no seu planejamento, é que elas conseguiram fazer dessa obrigação um instrumento de gestão, tá? O inventário, além de ser uma obrigação legal, ele precisa ser um instrumento estratégico de gestão. E aí, alguns pontos que eu destaquei. O inventário bem feito, primeiramente, ele garante transparência, tá? Porque ali a gente vai ter a identificação correta, clara, objetiva, com a qualificação de todos os itens que fazem parte do patrimônio da pessoa jurídica. Então, o sócio, né, ou associado, tendo acesso a esse tipo de informação, né, não só aí no caso não só fazer, mas dar transparência também a esses relatórios, né, por meio de divulgação através de atas, de relatórios, de reunião, através de sites, através de grupos de WhatsApp, a ferramenta que for viável, que for adequada para o porte do seu empreendimento, tá? A forma que vai se dar transparência a esse material não importa, desde que a informação ela possa circular livremente entre todos e todos tenham conhecimento irrestrito da qualidade dos bens, da condição de uso de cada bem, do valor de cada bem, de quanto existe investido da pessoa jurídica nesse patrimônio, tá? Essa transparência ajuda a governança, né, do ponto de vista de que quando eu tenho uma diretoria, um grupo, conselhos, que dá essa, entre aspas, essa satisfação, que dá essa transparência à sua gestão por meio da divulgação de um inventário patrimonial nos prazos adequados, ele acaba ganhando o apoio dos seus associados, dos seus sócios, isso impacta também até, e aí já entidades de porte maior, na observação por terceiros, porque esse inventário ele começa a fazer parte dos relatórios contábeis, das demonstrações contábeis. Então, muitas vezes, quando eu dou publicidade a esses relatórios, eu publico também extratos do meu inventário, e aí possíveis parceiros, possíveis contratantes, possíveis entidades que possam vir, no caso, buscar intercooperação, vão verificar também que se trata de uma entidade organizada, de uma entidade que cumpre os requisitos legais, que tem uma gestão transparente, que tem uma boa governança, e isso acaba refletindo na sustentabilidade econômica. Quer dizer, se eu tenho uma gestão profissional, se eu tenho uma gestão transparente, se eu tenho governança com apoio dos meus associados, dos meus sócios, eu acabo tendo uma melhor condição de desenvolver a minha atividade econômica, e aí eu trago essa sustentabilidade, porque eu vou trazer mais receita, vou trazer mais resultado, vou poder fazer um reinvestimento. Então, é um ciclo, né? Nenhum desses pontos pode ser olhado isoladamente. É uma obrigação legal. Garante transparência, garante governança. Não, tudo isso somado, tudo isso precisa ser verificado, né? Cada um sob a sua ótica,
mas a soma disso, né, é a sustentabilidade econômica que se alcança. Eu preciso ter uma base legal, porque eu preciso ter segurança jurídica de que eu estou cumprindo a norma, porque não adianta ter uma atividade econômica que traga resultado futuro, que traga resultado positivo, né, e eu não ter uma segurança de que em algum momento eu possa ser fiscalizado em qualquer esfera, estadual, municipal, um conselho regional de contabilidade, sofrer uma autuação ali de milhares de reais que vai levar todo o meu resultado econômico. Então, eu preciso ter essa segurança legal, que eu estou cumprindo a norma. No passo que eu cumpro a obrigação legal com qualidade, eu vou ter um instrumento de gestão, eu tenho uma gestão mais transparente, eu gero governança, e aí eu tenho uma sustentabilidade. Né? Esse ciclo ele vai se retroalimentando, né? Ele vai, uma coisa depende da outra, e precisa tudo andar de mão dada. O inventário, esse levantamento dos dados, né, permite conhecer os bens, dá segurança jurídica sobre todos os aspectos, né, dá segurança jurídica para quem dirige a cooperativa ou quem dirige a associação, porque ela sabe com que ela está lidando. É muito comum na troca de diretorias, independente do porte também da cooperativa, da associação, isso aí, independe, que muitas pessoas elas participem do dia a dia da cooperativa, da associação, em algum campo ali, comercial, como voluntário, ou na área produtiva, e venham a se interessar pela gestão, né, para poder colaborar ali dentro de um cargo de diretoria ou de um cargo de conselheiro, e talvez não tenham nem conhecimento dos bens da entidade, né? Por isso que essa transparência ela é interessante nesse sentido, para dar realmente conhecimento a todos, primariamente, né, internamente, e, no caso de viabilizar possíveis parceiros externamente, mas dar conhecimento do que de fato compõe esse quadro de bens, direitos, obrigações, bens móveis e imóveis. E aí dá até uma segurança também a essas pessoas que têm interesse. Primeiro, dá uma segurança a quem de fato já está na gestão, porque ela consegue executar melhor as suas estratégias, porque ela precisa conhecer o que ela está gerindo. Tá? Você gerir um negócio às cegas, entendendo, né, que mesmo que não haja finalidade lucrativa, nós estamos falando de um negócio que precisa ser gerido de forma profissional. Então, você gerir um negócio, mesmo que a finalidade econômica seja revertida para os próprios sócios, para o próprio sucesso, para a comunidade, é preciso que se tenha segurança jurídica. Eu preciso saber aonde estou trabalhando, com quem estou trabalhando, para tomar decisões adequadas, para que eu possa conduzir aquilo da melhor forma. Então, eu preciso, eu que sou o diretor ou conselheiro, que assino ali na ata, que tem um cargo, que me dá responsabilidade, preciso ter esse conhecimento e também dar segurança jurídica àquelas pessoas que participam ali, sócios, associados, investidores, enfim, que mobilizam o seu tempo, seu trabalho, a sua renda em prol daquele objetivo. Se eu sei como os meus recursos estão sendo aplicados, aquele valor que eu pago lá de taxa, aquela colaboração, aquele eventual trabalho voluntário para poder gerar uma renda para comprar um novo maquinário, onde aquilo está sendo aplicado, eu começo a ter mais segurança naquilo, né? Jurídica, inclusive, de que aquele valor ele foi convertido de fato na compra de um maquinário, conforme nota fiscal, aquilo fica lá registrado, fica depreciado, fica o uso, né, vai ser monitorado. Quer dizer, eu tenho uma segurança de que o investimento está sendo feito da forma correta, conduzido da forma correta, né? Cumprir exigências legais e apoiar o planejamento estratégico, porque em cima do que se tem conhecimento, fica muito mais fácil tomar uma decisão. Isso tem relação ao que a gente está falando que tem em off antes da oficina, em relação à precificação, né? Ele botou interessante uma problemática comum, né, nas entidades em relação à depreciação, né? A depreciação desses maquinários, desses bens, não compor a precificação. De forma geral, não compõe a precificação. Na maioria dos casos, não se observa isso. Então, se eu não tenho um conhecimento pleno da minha relação de bens móveis e imóveis, eu não consigo nem mensurar a depreciação desses bens,
e muito menos colocar isso na precificação do meu produto. Não é só uma questão de precificação, eu preciso dar um passo atrás. Antes de pensar em colocar a depreciação no custo, eu preciso primeiro saber quais são os meus bens, qual a condição deles, foram comprados quando, por quanto, qual o documento fiscal de origem, para poder, aí sim, com esses dados, fazer um planejamento e tomar decisões em relação à depreciação, à troca, enfim, a seguros, a prazos de manutenção, né, que algumas máquinas têm obrigação legal de ser monitorados, enfim, isso deve acontecer na agroindústria, né, acredito que aconteça por uma questão técnica, você tem que ter ali os prazos de revisão de alguns itens. Então, como que eu vou conseguir fazer um planejamento comercial, operacional, de manutenção, de almoxarifado, se eu não sei nem quais são os meus bens, né? Então, esse levantamento, ele requer uma equipe responsável, tá? Aqui, e de início, não só de início, mas de um modo geral, não há necessidade de que se tenha uma qualificação técnica específica, tá? Qualquer pessoa que seja do corpo dessa entidade pode ser nomeada, pode ser, né, colocada como responsável desse trabalho, vai ser monitorado pela diretoria, pelas pessoas, né, que têm cargo de administração, mas qualquer pessoa, seja um colaborador CLT, seja um empregado, seja um voluntário, seja um associado, pode ser um cooperado, isso é indiferente, não exige, a legislação, esse inventário básico, ele não necessita de que seja feito por um administrador de empresa, por um contador ou por um advogado, tá? Definir o escopo, ou seja, definir qual é o objetivo disso. Eu só preciso fazer uma relação simples, eu só preciso fazer uma relação para cumprir uma obrigação legal que o contador me pediu, eu preciso todo dia 31 de dezembro fazer um inventário, é só esse o objetivo? Não, eu quero, através disso, ter uma segurança jurídica maior, eu quero realmente ter uma transparência maior. Então, esse trabalho, a definição de como isso vai ser feito, vai depender a complexidade com que ele vai se desenvolver, o tempo que ele vai tomar, né? Isso vai ser definido de acordo com a intenção da entidade que vai implementar o trabalho do levantamento. Registros organizados, levantamento de documentos. Registros organizados não depende também de sistema. Existem sistemas hoje informatizados, existem programas, softwares próprios para isso, de baixo custo, de médio custo, de alto custo, mas de início, isso pode ser feito numa planilha Excel, isso pode ser feito num arquivo de Word, isso pode ser feito num livro manuscrito à mão. Não existe a forma com que isso vai ser feito. Isso só precisa que o levantamento ele esteja baseado em documentos, tá? De forma organizada, e que contenha todos os dados mínimos. Os dados mínimos, inclusive eu não citei aqui, mas tem no material de apoio, eu coloquei uma tabela. Vou só abrir aqui, só um minuto, por favor. Para compartilhar com vocês essa tabela. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso aí. Nada. Imagina, dona Margarete, está em casa, viu? Seja bem-vinda. Tá? Vamos que vamos. Esse material que está disponível lá no Drive para vocês. Vou só correr aqui. No item 3.1, eu coloquei dados que eu, Daniel, como contador, quando solicito que o meu cliente seja uma empresa mercantil, uma associação, uma cooperativa, uma fundação, que seja do setor público ou privado, que ela faça um inventário para poder me fornecer dados para a contabilização, esses são os dados que eu, como técnico responsável pela escrituração contábil, solicito, que eu considero essenciais. Tá? Podem se acrescentar outras informações, podem se suprimir algumas informações aqui, porque algumas
são desnecessárias, é mais, entre aspas, um capricho meu para ter um detalhamento maior. Mas, de fato, se a gente for procurar a norma não diz, não elenca quais são os itens obrigatórios. Tá? Obviamente que se eu não tenho, por exemplo, a marca do bem, o modelo do bem, eu estou ali inviabilizando o relatório, o documento, eu vou ter uma informação incompleta. Apesar de não estar na norma, não ter um artigo de lei que cite isso, né, fica subentendido que o valor do bem, a data de aquisição, a descrição de qual é o bem, a categoria, são itens que são importantes. Então, em relação a esse... Vou só fechar aqui e voltar para o primeiro material. Para poder voltar aqui. Esse aqui, compartilhar. Então, eu citei essa questão dos dados por isso. Levantamento de documentos, tá? Porque na definição do escopo, eu vou definir se eu vou fazer isso, né? Quem são as pessoas que vão fazer, se elas vão se utilizar, quer dizer, qual a finalidade básica, a definição do escopo, quais vão ser os dados que vão ser colocados nesse relatório, eu vou definir de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha possibilidade também, tá? Muitas vezes a intenção é que se faça um inventário tão detalhado como esse que eu sugeri no material, mas por falta de mão de obra, por falta de conhecimento, ou por falta de documentos, talvez não seja viável, e isso não pode ser um empecilho. Eu começaria o inventário com a menor quantidade de elementos possíveis, para fazer, até para identificar a necessidade de uma melhoria, de um diagnóstico, e em cima desse inventário básico, trabalhar os pontos para que eu alcance, quando possível, com um trabalho conjunto, aí sim, um relatório que represente de forma fidedigna, de forma completa, quais realmente são os bens, direitos e obrigações que essa entidade tem. Levantamento de documentos, aí a gente se refere a documentos dos bens, documentos que tenham validade jurídica, contábil e fiscal. Então, se eu estou tratando aqui de aquisição de uma máquina, eu preciso ter a nota fiscal de aquisição dessa máquina. E aí a gente vai ter vários poréns. Daniel, essa máquina foi comprada de um vizinho aqui, um produtor rural, pessoa física, a gente fez um acerto ali financeiro com ele, não tem. Não tem. O que eu faria, por exemplo? Vocês lembram mais ou menos quando isso foi comprado? Essa máquina foi comprada no Natal passado, final do ano. Vamos fazer aqui uma ata de reunião. Pega aqui o conselho fiscal, são 6 pessoas, pegam 3 conselheiros, um diretor ou 3 diretores, enfim, um grupo de pessoas que tem ali uma representatividade. Vamos levar a termo numa ata. Quero registrar que temos um bem, trator, modelo tal, em tais condições, que foi adquirido do nosso vizinho, proprietário rural, tal, seu João, CPF tal, à época, por questões tais, que não vem aqui ao caso, porque são questões pessoais, não foi possível emitir documento fiscal, entretanto, foi tomada a decisão de todo o grupo de adquirir o equipamento mesmo dessa forma. Esses termos não é um termo jurídico, isso pode ser trabalhado de uma forma mais rebuscada, pode ser trabalhado de uma forma... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu preciso ter algum documento, algum elemento, para que eu, como técnico, como contador, que sou uma pessoa estranha à entidade, possa fazer o registro daquilo. A legislação não me permite que eu leve que eu escriture uma informação como essa sem ter um documento fiscal, sem ter um documento com uma base jurídica para que eu possa fazer esse registro. Eu estou falando do ponto de vista meu como técnico. Porque se você fizer o levantamento, né, você aí da cooperativa social, Daniel, está aqui o levantamento, está aqui a planilha Excel, com os dados. Eu só tenho estou usando como exemplo essa máquina específica. Nós temos essa máquina, preciso que você registre esse inventário. Tudo bem. Nota fiscal, contrato, foi financiado? Não, foi comprado usado do seu João, beleza. Não tem nenhum tipo de documento? Eu não posso registrar. A legislação, a norma me impede de fazer isso. Eu não vou poder. Então, para suprir a ausência de um documento fiscal, eu vou
exigir que vocês façam uma ata de reunião. Ah, eu preciso fazer uma ata para cada documento, para cada item, por exemplo? Não. Num trabalho inicial, eu vou ter algumas questões como essa, questões de bens diversos que podem ter sido adquiridos durante o tempo, alguns até de fato com nota fiscal. Mas o documento pode ter sido extraviado, pode ter sido perdido, pode ser um documento muito antigo, tá? Então, eu usaria essa estratégia de, no levantamento inicial, fazer uma ata para trazer a termo a relação desses bens, tá? Para substituir esses documentos faltantes. E, na sequência, esse inventário ele vai passar a ser, porque aí já vai existir uma equipe responsável para ser alimentado periodicamente à medida que houver necessidade, que houver aquisição ou baixa de novos bens, porque aí eu já vou ter conhecimento de que, numa próxima aquisição, eu preciso ter o documento fiscal, eu preciso ter documento de suporte para poder fazer o registro daquilo de forma adequada. Tá? E a observação de que esse inventário ele deve ser atualizado periodicamente e integrado à contabilidade. Do ponto de vista legal, a gente tem, obrigatoriamente, o inventário sendo feito sempre para poder subsidiar o encerramento do exercício fiscal, que, como regra no Brasil, a gente tem 31 de dezembro de cada ano. Então, no fechamento do balanço patrimonial, no fechamento das demonstrações contábeis do exercício, eu preciso ter também, inclusive, um inventário atualizado para poder chegar ali e ter a posição dos meus bens, direitos e obrigações em 31 de dezembro, fechando o saldo do meu balanço. Vai compor ali, né, as contas do ativo, vai comprar as contas do passivo, direitos, obrigações, caixa, banco disponíveis, vai compor ali o saldo conforme o levantamento prévio. Obviamente que eu não consigo ter essa posição exata em 31 de dezembro para poder fornecer a contabilidade se isso não for feito durante o ano. Dificilmente você vai conseguir chegar no final do ano e levantar toda essa informação de uma única vez. Pode ser que, dependendo do porte da sua instituição, você consiga fazer isso, mas seria muito mais fácil que isso fosse feito periodicamente. Tá? Eu recomendo para os meus clientes, na prática, que isso seja feito mensalmente. A gente tenha um cuidado, tá? De quando eu recebo material para fazer a contabilização do mês, ali tem todos os pagamentos, recebimentos, as despesas, enfim, notas fiscais, os contratos, toda aquela documentação que o cliente fornece para a gente fazer a escrituração contábil fiscal, eu tenho um cuidado, tá? De pegar uma pessoa do escritório, da parte contábil, para que ela, com esse olhar, dê alimentar e fazer a conferência específica do inventário, do sistema do ativo, que ela verifique a documentação e separe e já coloque isso num relatório próprio. Ah, Daniel, esse mês não teve, essa instituição aqui hoje não teve nenhuma variável em relação ao inventário, em relação ao imobilizado. Ah, esse aqui comprou uma máquina, esse aqui comprou um carro, esse aqui comprou um trator, esse aqui comprou um imóvel, comprou bens que compõem um ativo imobilizado. Então, já vai tratar, além de fazer o lançamento padrão ali, né, do pagamento, da baixa, enfim, da provisão, da parcela, né, a escrituração da despesa em si, da aquisição do bem em si, vai fazer também já o lançamento, porque eu chego em dezembro, se eu tenho aquilo ali mês a mês, o que eu preciso fazer em dezembro é fazer a depreciação, fazer a amortização, fazer os ajustes dos saldos para poder fechar o balanço. É um outro trabalho de análise. Mas se eu tiver que voltar, se eu chegar em dezembro, tiver que voltar, pegar a documentação do ano inteirinho para poder olhar mês a mês, se eu tenho ali documentos, informações, notas, enfim, contratos que precisem ser lançados com um olhar específico da composição do imobilizado, isso vai me dar muito retrabalho, eu não vou ter tempo para poder terminar o serviço a tempo, dentro do que a legislação exige, e eu vou ter problema. Então, o trabalho sendo feito periodicamente, cada um vai encontrar a sua forma, fazer mensalmente, fazer trimestralmente, mas que eu tenha, no mínimo, condição de chegar em 31 de dezembro, tá? Em 31 de dezembro, no encerramento do exercício, com esse levantamento completo, já ajustado e já aprovado. Por quê? Eu digo aprovado internamente, porque depois que ele for para a contabilidade, depende muito também da interação do contador com a entidade, né? Se a contabilidade está dentro da própria cooperativa, trabalha fora, terceirizado,
é muito difícil, falando do ponto de vista aqui como profissional contábil, receber a documentação, fazer todo o levantamento, e aí quando chega lá na época da Assembleia já, né, 30 de abril do ano seguinte, já, na data limite para se aprovar um balanço do ano anterior, eu vi aqui no meu balanço que você não lançou a nota tal do imobilizado da máquina, que faltou. Não é o momento próprio para isso, né, de receber essa informação. Diretor, esqueci de mandar, faltou. A gente tem que rever aquilo. Não é o momento de rever. Antes de encerrar o exercício, a gente tem esse tempo. Quando eu faço a escrituração da contabilidade, eu mando para o cliente os balancetes, eu vou mandar os relatórios, vou mandar o razão, vou mandar a própria relação do inventário, vou mandar mensalmente para ele. Ele vai ter tempo de, com a equipe dele interna, fazer a verificação, olhar, Daniel, faltou, esqueceu, errou, vamos trocar isso aqui, o que você acha disso? Vamos trocar uma ideia, como que a gente pode melhorar isso aqui? Para ir fazendo os ajustes, fazendo os fechamentos mensais dos balancetes, por período, por trimestre, para chegar em dezembro e ter ali o fechamento. Essa cultura de juntar a documentação durante meses e levar para o contador em dezembro, levar para o contador, eu levo a cada 6 meses, eu levo a cada 8 meses, eu levo no final do ano para poder fazer o balanço. Não existe. Não existe. Independente do porte. É pequeno, é grande, não existe. Contabilidade tem que ser feita mensalmente. Mensalmente. Pode perguntar, você consegue receber do seu cliente toda a documentação e fazer mensalmente a contabilidade? Não dá tempo, não consigo fazer isso. Tá? A gente tem clientes de lucro real, lucro presumido, que precisam fazer porque tem obrigação legal. Mas eu preciso ter esse cuidado de receber mensalmente, pelo menos minimamente organizar aquilo, que aquilo esteja sob a minha guarda no escritório, sob o meu olhar, para que eu, durante um tempo, 30, 60 dias, trabalhe aquilo ali e feche o balancete. Então, eu tenho um delay para poder fechar esse relatório. Encerrou o mês de janeiro, o cliente entregou a documentação completa dia 1º de fevereiro, a minha organização interna aqui trabalho com os meus colaboradores para que a gente até ali 31 de março, né, um delay de 60 dias, a gente já tenha o movimento de janeiro contabilizado, analisado, ajustado, já retorna para o cliente, faltou isso, faltou aquilo, vamos ajustar o inventário, vamos fazer isso. E aí, por quê? Quando chegar em dezembro, eu já vou estar ali com outubro contabilizado, janeiro eu já fecho novembro, fevereiro eu já fecho os relatórios de dezembro, fecho o exercício, para março ter já aí sim, todos os relatórios já aprovados, fechados internamente com a contabilidade, para que eu possa disponibilizar isso para o Conselho Fiscal da entidade, analisar, fazer deliberações internas, preparar as atas para levar isso para uma assembleia e fazer a aprovação no prazo que a norma exige, né, de até 120 dias após o fim do exercício. Inclusive, em relação ao inventário. Eu estou fazendo frisando em relação a prazo, porque eu tenho tido muito problema com instituições, com entidades grandes, inclusive, que estão obrigadas à auditoria externa, assim, faturamento muito grande, que a gente está perdendo prazo para cumprir as obrigações legais contábeis, e eles estão perdendo prazo para poder cumprir obrigações legais em relação à aprovação de contas em assembleia, enfim, publicação de editais, publicação desses relatórios, por problema de inventário, se arrastando durante o mês, durante o ano, fecha a parte ordinária contábil e a parte de inventário não se fecha. Não se fecha. A fiscalização, ainda mais agora, com a nota fiscal eletrônica, com as obrigações do SPED, né, a AFD, ICMS, AFD, PIS/COFINS, enfim, principalmente para quem trabalha com quantidade de comércio, né, estoques, eu não posso mais levar esses ajustes para o exercício seguinte. A gente empurrava isso com a barriga. Esse ano eu fiz um inventário mais ou menos. Ano que vem eu acerto. Ajusto o saldo, ano que vem eu acerto. Ano que vem eu acerto. Ano que vem eu acerto. As penalidades que estão sendo sofridas em decorrência desses erros nos inventários estão gerando multas pecuniárias muito altas. As instituições, as entidades estão tendo que se profissionalizar nesse sentido, de adequar essa escrituração, de adequar esse levantamento, para poder integrar isso de forma correta à contabilidade, e não estão conseguindo. Então, esse é um exercício que começa desde pequenininho, né? Isso que eu falo, depende do porte.
a forma com que vai se fazer esse inventário, ela não muda. Essa dinâmica que eu falei de escolher que requer definir equipe responsável, definição do escopo, ter o registro organizado, o levantamento de dados. Se eu vou fazer isso hoje numa cooperativa que tem 20 cooperados e R$500 mil por ano de faturamento bruto, ou se eu vou fazer isso numa cooperativa com 1.000 cooperados e 1 milhão de faturamento, esse rito não vai mudar. O que vai mudar é o volume de informação que eu vou analisar. Se eu tenho aqui hoje, se eu preciso de uma pessoa para fazer, através de uma planilha, um levantamento com 10 itens, eu vou ter a mesma forma de trabalho, o mesmo rito, numa cooperativa que eu tenha que ter, por exemplo, na equipe, 10 pessoas para poder registrar 1.000 itens. Ela vai tomar mais tempo, um volume maior de documentos, mas a forma de se organizar esses documentos, os documentos necessários e a forma com que esse trabalho vai ser conduzido é a mesma. Eu faço uma analogia com a questão do faturamento. Aqui na minha área, aqui, os clientes comerciais, né, da área mercantil, o empreendedor ali de serviço ou comércio que começa como um MEI, eu sempre falo para ele, faz o seu livro caixa. Por mais que você não esteja obrigado a ter contabilidade regular, faz o seu livro caixa, aprende a anotar tudo que você ganha, tudo que você paga, a exigir os comprovantes. Não importa se você vai usar um sistemazinho no app, se você vai usar um sistema de informática, se vai fazer isso no caixa, no Excel, à mão, mas tem esse hábito. Porque quando você se desenquadrar de MEI, você virar uma ME, por exemplo, você já vai estar obrigado a fazer isso, você já vai ter que lidar com contabilidade. E a tendência, todo empreendedor, né, com finalidade lucrativa ou não, almeja esse crescimento do seu negócio, né, um retorno econômico maior para poder reinvestir, para poder reaplicar. As finalidades são diferentes, mas a gestão, né, com o olhar do negócio é sempre a mesma. O que muda é só a destinação do resultado. Então, eu preciso desde pequenininho ter esse hábito, porque quando eu escalar e tiver, como falei, uma cooperativa com 1 milhão de faturamento, o comportamento é o mesmo. Eu não posso esperar chegar lá para me tocar que eu tenho que levantar os dados referente ao inventário. Né? Aí muito papel também do contador, que não exige. Esse caso, esse fato que eu estou contando das autuações fiscais, são exemplos de cooperativas de grande porte, tá? Que tem contabilidade interna, que não tiveram cuidado, porque enquanto a legislação não aperta, enquanto não vem a multa, enquanto não vem o auto de infração, enquanto não vem um problema, não desperta para a realidade. Transparência? Não. Governança? Não, porque aqui eu mando. Sustentabilidade econômica? Não preciso disso não, porque eu tenho dinheiro girando, então não me importa. Enquanto tem dinheiro, tem governança, não tem transparência zero. Aquilo vai. Aonde que dói o bolso? Quando vem a multa, agora eu preciso fazer o inventário, agora eu preciso fazer, porque a legislação exige. A gente está falando de multas aqui, né? 300 mil, 400 mil, 500 mil, né? Multas por descumprimento de um inventário. Isso pode decorrer ainda numa ação fiscal, que vai ir muito além, pode ter representação criminal, pode ter outros, porém, isso tá, né? São casos que estão ainda em início. Foi uma primeira autuação que essas cooperativas sofreram. Uma autuação até que foi de forma eletrônica, via sistema. Então, ainda vai haver uma fiscalização presencial de um agente da União, para poder ir lá, um auditor fiscal ainda vai agendar uma visita. Então, a gente está vendo que com essa informalização dos sistemas, né, com a própria ideia da reforma tributária, a integração dos comitês, que vai haver um monitoramento ainda maior dos inventários. E por que isso? Só para vocês entenderem por que está apertando o cerco, tá? Porque eu falei da questão estratégica, que vai além da obrigação legal, mas reforçando também a obrigação legal. O controle dos inventários, o controle do estoque, é uma ferramenta para o fisco verificar também a circulação de mercadoria, que é fato gerador de imposto. Tá? O fisco não está preocupado aqui com a sua organização, com a sua transparência, com a sua gestão. Ela quer usar isso como mais um elemento entre vários que ele tem, para poder identificar se está havendo circulação de mercadoria sem nota, se está havendo sonegação de imposto na entrada ou na saída, seja ele qual for. Então, vai haver sim, está havendo sim um rigor maior cada vez mais nas exigências
quanto a inventário com essa finalidade, de que o fisco utiliza isso como ferramenta de arrecadação. Tá? Vou seguir aqui em relação à categoria dos bens que podem ser inventariados. O mais comum que a gente... Desculpa, só voltar aqui, acabei riscando. O mais comum que a gente encontra é o ativo imobilizado, né? O termo mais comum quando se refere a inventário dos bens imobilizados, inventário dos bens imobilizados. Quais são esses bens? Terrenos, galpões, máquinas, veículos, né? Mas todos os demais também têm a sua importância. Alguns por obrigação legal e outros, por exemplo, por obrigação de... não por obrigação, mas por uma estratégia de gestão. Um item que é muito esquecido nos inventários: os bens de consumo duráveis, por exemplo. Eu tenho a preocupação de inventariar, por exemplo, que eu tenho lá na cooperativa o trator, a máquina, mas eu não inventario tudo aquilo que está relacionado, por exemplo, à manutenção da máquina. Eu tenho o estoque, tá? Também. Eu tenho outros itens diversos que podem não se classificar por algum motivo dentro dessa relação de bens. Instrumentos especiais. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu tenha, dentro da minha cooperativa, dentro da minha associação de produção rural, eu tenho um espaço ali multicultural, um espaço para uso da comunidade, um espaço para uso das famílias, que seja. Eu tenho ali para lazer das crianças bola, materiais de esporte, instrumentos musicais, outras ferramentas para uso terapêutico, material de uso médico, de apoio para alguma atividade que algum voluntário vai prestar dentro da associação ou dentro da cooperativa. Então, essa classificação, esses bens recebidos muitas vezes por doação ou parceria, que não se classificam como bens de consumo duráveis, como intangíveis, como ativo financeiro, como estoque, também precisam ser categorizados e colocados de forma adequada dentro do inventário. Vou descer aqui. Os aspectos do inventário têm muita relação, tem relação direta com o que eu já falei acima, né? O primeiro aspecto é o legal, quer dizer, conta a obrigação, conta a exigência que eu tenho por lei nas pessoas jurídicas de ter o inventário, tá? Garante conformidade, previne litígios, tanto externamente, no sentido de que me protege, principalmente em relação à fiscalização, né? Porque por ser norma obrigatória, se não for cumprida, eu vou ter problema com o fisco, vou ter litígio, vou ter multa, vou ter autuação, e também em relação a litígios internos. Por quê? Se eu, como diretor, como conselheiro, como responsável legal dessa entidade, eu tenho essas informações à mão e acontece algum tipo de problema com esse bem, se eu vier a ser questionado numa assembleia, por um associado, por um sócio, eu tenho fundamentos, eu tenho documentação, eu tenho embasamento para poder evitar esse litígio e me resguardar também, tá? E aí, a prestação de contas, tá? Não só no aspecto da prestação de contas obrigatória, eu tenho o balanço, eu tenho o DRE, né? Aí você leva para a assembleia, vai lá, o contador coloca lá no PowerPoint bonito, o balanço DRE, ninguém entende nada daquilo, né? Ninguém pergunta, ninguém tem dúvida, fica, eu tenho, tá assinado, tá registrado, tá com CRC, tá publicado, tá aqui. A questão não é só ter, né? Como eu falei, é ter uma ferramenta de gestão, é ter uma ferramenta que eu possa abrir aquilo ali, extrair informações e dar satisfação, dar informação, municiar todas as pessoas interessadas daquelas informações que elas têm direito em relação às condições da associação, as condições de cada uma dessas categorias dos bens, a composição de cada um desses itens. Então, quando eu abrir o inventário, eu vou falar lá, eu tenho aqui hoje
é muito comum, né? Eu terminei esse ano, a gente terminou com caixa de tal, fala muito do banco, né? Eu tenho aqui um caixa tal, disponibilidade, tem um banco, tem investimento, a gente pagou isso, aquilo, recebeu tanto, sobrou tanto no final do ano. Mas eu preciso dizer que eu tenho também, quanto que eu tenho de ativo imobilizado, quanto que eu tenho nos estoques da cooperativa, né? Seja para revenda, seja de insumo, seja material de uso e consumo. Aí sim eu falei dos ativos financeiros, né? Muitos ativos intangíveis que são esquecidos, né? Os sistemas, os softwares, as licenças, as marcas, as patentes. Esses bens de consumo duráveis que são renegados, mas que até na composição da precificação tem um impacto muito grande, porque justamente por não ser inventariado, é muito comum. Na minha realidade aqui, empresas comerciais, por exemplo, da área de construção civil. A gente já fez alguns levantamentos em empresas médio porte, médio, grande porte, de que o que eles gastam, por exemplo, de reposição em furadeira, esses itens, essas pequenas ferramentas, chave de boca, chave de fenda, cada obra que vai fazer, cada vez que desloca um carro, um material para poder fazer um serviço, perdeu a chave, compra ali, compra ferramenta, compra aquilo ali, compra, aí sumiu o rolo de fita, sumiu a máquina de solda. Isso vai de pequenas ferramentas de R$1 até ferramentas de R$2.000, R$3.000. Porque às vezes ele está vendo uma obra ali que ele tem que entregar um prazo, uma obra ali de 200 mil para resolver em uma semana, uma obra grande, vai ali, compra uma máquina de solda, compra uma furadeira e resolve. Quando foi levantar isso em 60 meses, mais de 1 milhão de prejuízo. Mais de 1 milhão de prejuízo. É uma realidade? Isso para o porte dele. Mas se eu colocar isso num número muito menor para uma realidade também menor, vai ter o mesmo impacto. Para uma entidade hoje que tem um faturamento anual de R$100 mil bruto, ela ficar repondo ferramentas, EPIs, material de escritório, de forma indevida, porque não tem controle sobre a aquisição desses bens, sobre o uso desses bens, proporcionalmente vai trazer o mesmo prejuízo. Talvez ali 5, 10, 3, 4, 10% de um faturamento vai comprometer a saúde financeira, a sustentabilidade. Talvez individualmente não. Esse também é um grande problema. A tendência é que no inventário se olhe para aquilo que tem um grande número, né, que tem um grande valor, que causa impacto, né, a máquina, o caminhão. Aí todo mundo pergunta da associação, onde que está a máquina? Onde está o trator? Mas onde que está as ferramentas que foram compradas para poder fazer a manutenção dele? Onde que está ali o EPI que foi comprado para usar a máquina? Porque quando some, compra outro, é pequeno. É uma máscara, é um capacete. Compra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quer dizer, porque em relação principalmente a esses bens de consumo duráveis, né, a função do inventário, além de uma informação gerencial para fins de levantamento de valores, é também dar subsídio ao que a gente vai falar depois, que é o próprio regimento interno. Como que eu vou ter um regimento interno para uso dos bens se eu não sei quais são os meus bens? A categoria deles, a finalidade deles, o estado deles, como eles estão, por que eles estão, como estão. Então, eu preciso ter esse levantamento, inclusive, para poder implementar a política de gestão de uso, né, por meio do regimento interno. Então, o aspecto legal, né, prevenindo litígio tanto internamente como externamente, assegurar a prestação de contas, a questão contábil fiscal, tá, porque essas informações elas são obrigatórias na contabilidade, sem esse detalhamento, sem aquele detalhamento que eu coloquei como exemplo, né, que eu até repliquei aqui o material na tela, sem aqueles itens, eu não consigo fazer o meu papel de contador, não vou conseguir fazer a escrituração correta, tá? E não vou poder garantir segurança jurídica no material que eu vou gerar para o meu cliente. E o aspecto gerencial, que é, enfim, como eu falei no início, por meio do conhecimento desses bens, fazer um planejamento deles, de uso eficiente, de reposição, estratégia, gestão de risco, precificação, tudo que vai envolver a parte gerencial. Vou rolar aqui. E o último item aí, em relação ainda ao aspecto do inventário, um item que é muito esquecido, a sustentabilidade e a sucessão, né? Do ponto de vista de que, tanto histórico, porque a gente pode ter dentro desse inventário documentos, itens que tenham um valor, que talvez não tenham um valor financeiro, mas tenham um valor histórico, valor, enfim,
que tenham relevância para a comunidade ou para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, sabe? De alguma forma, uma primeira máquina que foi utilizada como exemplo, que pode ficar ali à mostra, que pode servir para mostrar depois um trabalho que foi feito, o crescimento. Enfim, é um outro olhar da preservação do patrimônio, tá? Da história e também das pessoas que passaram por ali. A preservação, porque muda a diretoria, aquelas pessoas que saem, a tendência é que sejam esquecidas, né? O trabalho foi esquecido, o que aquela pessoa fez. Obviamente que tem um olhar de continuidade para frente, de crescimento, de evolução. Eu acho que a ideia é que seja, que se tenha, que não se perca também esse olhar daquelas pessoas que estiveram ali, que trabalharam por ali, que lutaram por aquela causa junto com vocês desde a Constituição. E esse inventário ele vem somar nesse sentido, de assegurar ali. Até eu coloquei esse item porque isso foi uma pauta levantada por um cliente, que é uma associação sem fins lucrativos. Não tem nem relação com a área de produção agropecuária, mas acabou que toda vez que a gente coloca essa pauta em conversas desse assunto com outros clientes, eles acham interessante. Eles trabalham com assistência social, tá? Então, quando eles fazem o inventário, eles têm criaram uma nomenclatura, né, dentro dessas categorias aqui, de bens imateriais, né? Não sei nem se o termo, se discute se o termo correto é esse, mas não importa, é uma nomenclatura interna, porque isso não vai alterar o balanço deles, porque não tem valor. Mas eles colocam como bens todos aqueles projetos que já foram feitos, todas as parcerias que já foram conseguidas, todos os prêmios que eles já tiveram nacionalmente, tá? Porque eles têm sede no Rio, mas eles atuam no Brasil inteiro e têm representatividade no Brasil inteiro. Prêmios que foram conseguidos no exterior, em participações em eventos no exterior. Então, quando eles têm muito orgulho de relacionar. Eu tenho imóvel, eu tenho caixa, eu tenho banco, mas eu também tenho isso aqui como um bem material. Tá? E aí, isso é sempre colocado dentro do balanço deles, no relatório de atividade. Porque, inclusive, além do inventário em si, é muito interessante que se faça de forma complementar o relatório de atividades ao inventário. Que ali eu vou descrever as minhas atividades durante o ano, tudo aquilo que foi executado, né? Eu tinha um planejamento de produzir tanto, não consegui, porque teve, num exemplo aqui, né? Teve chuva, teve temporada de inverno, enfim, questões problemáticas, questões financeiras, econômicas, de produção. Trazer a termo ali, num relatório, tudo que foi feito de forma resumida durante o ano, inclusive falando sobre os bens que foram adquiridos, né? O que se refere aos bens. Houve possibilidade de investir na aquisição de um novo equipamento, de um novo maquinário para atender um projeto específico, uma demanda específica, e trazendo também um olhar histórico, né, de que houve possibilidade de se manter um trabalho de uma gestão anterior, ou que, né, naquele período está havendo uma transição, agradecendo a gestão anterior, fazendo esse link, sabe, essa continuidade para preservar a história. Mas interessante que isso surgiu com um olhar mais econômico-financeiro. Porque eles identificaram que, por não fazer uma transição tão completa e tão ampla, eles estavam perdendo dinheiro. Eles estavam perdendo parcerias, porque aqueles contatos se perdiam, né? Então, é muito comum, você tem uma equipe muito grande, ali na captação de recurso, um vai dirigir para poder trabalhar o recurso federal, outro estadual, outro municipal, e ali você fica com conhecimento, quem são os contatos, quem são as pessoas que vou lidar. Aí, quando o diretor comercial sai, ele leva os contatos. Então, opa, vamos inventariar isso aí, inventariar os contatos, inventariar as reuniões, inventariar os dados, porque nós temos aqui hoje, contando diretoria e colaborador, nós temos 100 pessoas aqui trabalhando. Se mudar todo mundo aqui hoje, amanhã não pode mudar 1 milímetro a operação. A associação não somos nós. A associação ela é autônoma, ela é sustentável, ela é independente. Por isso que eles usam esse termo sustentabilidade e sucessão. Quem está fazendo aquele trabalho tem que levar aquilo a termo. Aí
lá hoje, obviamente, já existem sistemas para isso, né? Para poder levar sistemas de ERP, enfim, informatizados. Não é complexo fazer isso de forma manual. Inicialmente eram feitos atas de reunião, tudo colocado em papel, depois foi colocando tudo em sistema, mas com essa finalidade. Não é só porque é bonitinho manter a história da associação, é porque estavam se perdendo os processos, estavam se perdendo os materiais, os bens, os recursos, em virtude de não ter esse inventário, inclusive das ações, não só dos bens móveis e imóveis intangíveis, mas também dos contatos, enfim, de tudo aquilo que fazia girar novos projetos, novas parcerias, novos negócios e trazia o resultado econômico. O item 1.4, a elaboração do inventário, são os itens básicos que eu falei do material, o registro detalhado de cada bem. Isso aqui é uma sugestão, isso pode ser ampliado, pode ser reduzido, tá? A ideia geral é que o inventário ele não é feito se eu, Daniel, fui a pessoa colocada como responsável. Eu tenho que fazer para o outro, para o Hélio, para o Enar, para a Lívia, qualquer pessoa, tá? Seja um outro associado, seja um outro sócio, seja um fiscal, seja ali, enfim, qualquer pessoa que for ler aquele relatório tem que entender do que se trata. Quando eu for qualificar o bem, eu tenho que ter o cuidado de descrever ele da melhor forma possível. Por quê? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma experiência na área rural, né? Na área agropecuária, de produção. Então, pode ser que o termo para mim comum é máquina, é trator. Mais que isso eu não vou. Obviamente que existem distinções, cada máquina tem a sua finalidade, enfim. Mas se você me falar, para mim, é tudo trator, tudo máquina. Então, quando você for fazer o inventário, e se você for meu cliente, você tem que botar, Daniel, trator, marca tal, modelo tal. Vou acrescentar aqui uma coluna, nota, por exemplo, finalidade. Esse aqui é para distribuir semente, esse aqui é para poder cavar o buraco, esse aqui é para tombar a terra, esse aqui é para isso, esse é para aquilo. Tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar na descrição? Eu tenho que pensar no outro. Quando eu for fazer, eu que sou o técnico, que conheço a máquina, eu preciso pensar que aquilo vai passar na mão de um contador, na mão de um advogado, na mão de um administrador, na mão de outros colegas da própria entidade que não têm o mesmo conhecimento técnico que eu. Tá? É muito comum materiais da área de informática e TI que tem a nomenclatura em inglês. Então, switch, modem, não é uma palavra comum para todo mundo. Equipamento de telecomunicação e comunicação que serve para transmitir internet sem fio. Sabe? Esse cuidado. Isso é obrigatório? Não. Mas é um capricho que precisa ser feito, porque esse documento não adianta eu fazer ele para mim. A finalidade dele não é essa. Eu não vou alcançar nenhuma dessas finalidades que eu elenquei aqui. Por mais que eu faça muito bem feito, mas se eu fizer ele com dados, informações, de forma que só eu, como técnico ou como especialista, entenda o que está descrito, eu não vou alcançar essa finalidade. Então, o estado de conservação, a descrição do estado de conservação, a localização onde ele está. Tá? Eu vou botar lá, por exemplo, assim, parece bobagem. Você pegar o inventário, eu só tenho a cooperativa, a entidade só tem uma matriz, não tem nem filial, não tem almoxarifado fora, só tem um espaço físico. Aí eu boto lá, no campo da localização, na sede. Não precisa me dizer que está dentro da sede. O que seria um trabalho? Fazer um organogramazinho, criar ali departamentos, pelo menos. Eu tenho um administrativo, eu tenho 3 salas, por exemplo, no meu espaço físico. Eu tenho um administrativo, eu tenho lá o pessoal do almoxarifado, estoque, enfim, eu tenho aqui a parte de financeiro, por exemplo. Então, se eu tenho um computador, que eu vou listar no inventário, tem a preocupação de colocar que está no departamento tal. Isso para contabilidade é obrigatório? Não. Eu gosto de ter essa informação, não é obrigatório. Mas isso vai refletir quando? No controle de uso, para verificação da finalidade, porque depois eu vou filtrar. Eu tenho
né, numa entidade pequena, talvez não seja tão relevante. Eu vou pensar numa entidade maior. Eu tenho 100 computadores, vamos filtrar aqui os locais de uso. Poxa, de 100 computadores, 90% deles estão na área administrativa. O uso está adequado? É racional? Sabe? Começa você a ter um outro olhar do inventário. Você começa a usar ele para outras formas, para outras para tomadas de outras decisões. Pô, fulano está me pedindo todo dia para comprar um determinado material. Caneta. Caneta. Eu tenho cliente que tem escola, tá? E caneta, pincel, vai dinheiro, tá? Vai muito dinheiro. Numa quantidade, vai muito dinheiro. Entra como custo na precificação, sim, com força. Controla a data e a hora de uso de cada caneta via sistema. E ele vê lá quem são os professores que estão usando mais, se é adequado, mensurando inclusive se aquele professor, dentro da matéria que ele dá, por exemplo, a gente sabe que professor matemática e português são matérias básicas, tem uma carga horária maior, diferente de um professor de arte, por exemplo, português são 5 horas por semana, a arte é 1 vez por semana. Obviamente que o português vai usar mais. Então ele começa a medir ele consegue medir as canetas para qual departamento, para qual professor, para cada área, para ver se o uso está racional. Olha o uso que ele está dando para o inventário de um bem que não é nem durável, que é um bem de consumo. Porque ele criou, na estrutura dele, pela necessidade dele, uma outra categoria, que eu não botei aqui. Porque uma caneta não é bem durável. É bem de consumo. Bem de uso e consumo. Mas, pelo volume que ele tem, ele precisa mensurar isso. Ele tem no inventário dele essa qualificação, essa quantificação. Então, voltar aqui. Então, o registro de cada bem. A conferência e validação dos dados para identificar divergências e perdas. E aí, essa conferência é sempre feita em 2 etapas, né? A gente tem a equipe que faz, a pessoa que faz, e tem que ter a pessoa que confere, ou pessoas que conferem, tá? Isso é muito importante que seja sempre feito em 2 etapas, porque senão eu não vou ter segurança jurídica. Não é questão de desconfiança, não é questão de... É prática, tá? Isso é prática de gestão. Tudo tem que ser feito, principalmente na área administrativa, feito e conferido em 2 etapas por pessoas diferentes. Tá? Eu não posso ser o financeiro e contabilizar. Né? Então, eu não posso fazer o pagamento e conferir. Eu não posso fazer o relatório inventário e eu mesmo conferir. Pode ser que funcione, tomara que funcione, se for a única possibilidade, mas o ideal é que eu sempre tenha 2 etapas. Até para um novo olhar, né? Independente da experiência que eu tenha como contador, ao trabalhar com você que é agrônomo, com você que é produtor rural, com você que tem prática, vivência na sua casa, experiência de vida. Daniel, pô, que legal que você falou aqui no negócio da caneta. Mas se funcionar assim, as melhores ideias aparecem conversando, aparecem sendo trocadas, experiências quando a gente está aberto a esse diálogo. Então, nesse ponto, do ponto de vista aqui do inventário, como eu falei, como ele é muito abrangente, ele pode ter várias frentes, né? Ele pode ter várias finalidades. Ele só vai ser bem feito e só vai ser bem elaborado e bem utilizado se houver essa troca, essa sinergia entre as pessoas que estiverem envolvidas, né, fazendo e utilizando. A ideia é essa. Se eu tenho que fazer por norma, que eu utilize. Né? Eu falei assim, é obrigação. Vou utilizar a ferramenta. Gerar relatórios, né? E aí, esses relatórios, eles vão ser gerados utilizando de filtros do inventário. Então, se eu tenho um inventário, por exemplo, com 15 colunas, que eu listei ali, as mais variadas possíveis, eu tenho 15 filtros. Se eu quiser tirar ali pelo departamento, se eu quiser tirar pelo valor, pela data, pelo estado de conservação, de acordo com a minha necessidade, eu vou fazer o filtro e vou ter o relatório mais adequado. Né? Eu preciso ver se a manutenção das minhas máquinas está em dia. Pô, mas eu não sei nem quando eu comprei. Então, eu vou lá, botei aqui. Se eu quero um controle de manutenção, eu vou usar os filtros, as colunas que sejam relacionadas à data. Né? Se eu quero um levantamento de valor para fins de alienação de bem,
eu vou fazer um levantamento pelo valor, enfim. E aí, a questão da data de atualização, minimamente no ano, uma vez no ano, 31 de dezembro, junto com o fechamento do exercício social, e no mínimo semestral, para que a gente tenha uma verificação no meio do ano, e aí possa depois, no final do ano, ter tempo de fazer o fechamento no final. Hélio, por favor. Pode falar. O Daniel, tá massa, viu? Bem explicativo e tá conseguindo elencar a importância aí do inventário, viu? E abrindo o leque, né? Não é só uma descrição dos patrimônios, né? Então, sim, com agora certeza. eu gostaria de aproveitar esse segundo momento que vai iniciar agora, que é a parte do regimento interno para o uso das máquinas, e gostaria de abrir um momento para as questões, tá? Tá. Rapidinho, eu sei que você não vai perder a linha de raciocínio. Dona Margarete, ela fez algumas pontuações aqui, algumas ponderações, tá? Mas acredito que questões relativas ao... Não tem nenhuma questão ainda aqui no chat. Gostaria de saber se alguém quer algum momento de fala para perguntar. Estamos no momento das questões, tá bom? Mas é coisa rápida. Não, eu só fiz um registro só fiz registro. Foi Beleza, pergunta. Margarete. Tá. E peço desculpa, Perfeito, Daniel, aí. Daniel, eu perguntei para a contadora, nós fomos olhar no contrato do PAA, PIS e CONFINS é 3,65. E 1,20 é outros impostos. Então, a soma dá 5,85. Eu fico falando 5,85 de PIS e CONFINS, mas não é não. 3,65 é PIS e CONFINS e 1,20 é outra coisa lá. Tá bom? Certo. Tá, beleza. Vou verificar O se Margarete empreendimento o empreendimento da senhora, dona Margarete, é associação ou cooperativa? É associação, mas diante das coisas que a gente está conversando aqui, lá no passado nós construímos aquela cooperativa, né, porque sabia que não podia uma associação comercializar. Aí não deu certo, porque ela começou a dar problema, né, e a gente vem arcando com esses problemas até hoje, né, e em defesa dos associados dela. E aí nós estamos agora vendo, porque para o PENAI da Prefeitura do Rio, que foi o propósito que nasceu a Unacop, né, a gente teve que mudar, botar como secundária no CNPJ, comercialização de hortifruti granjeiro varejo. Então, a gente estava legalizado para vender no PENAI, para o Rio de Janeiro. Né? Mas, diante das explicações aqui, que eu vivenciei nesses dias aí todos, né, esse período todo, eu passei para a Assembleia Geral e falei ontem, em reunião com a contadora nossa e o nosso jurídico lá da contabilidade. E aí nós vamos estar fazendo um parecer jurídico para ver como que a Unacop permanece sendo Unacop, fazendo o trabalho social que faz, e com legalidade de comercialização, sem ter esses pepinos aí que o Daniel fica falando aí, e sem ficar pagando imposto, porque o imposto desse ano ficou pesado. Só para reforçar, Margarete, esse percentual de PIS e COFINS que você cita aqui, mesmo 365, ele é indevido, tá? Vou reforçar mas com o você. problema é que a contadora me explicou ontem, Daniel, é indevido, mas você colocou, bem colocado aí na reunião, o volume de emissão de nota fiscal que nós fazemos chama atenção na Receita Federal. A Receita Federal vai, porque eu faço nota de entrada e nota de saída. No mesmo valor de entrada, para pagar o produtor, o mesmo valor de saída que vendeu. E aí ele que faz doação para nós de 20%, entendeu? Eu quero falar. A gente tem um recibo de entrada que ele nos paga 20%. Então, na Receita, se fossem olhar as duas notas, viriam que nós estamos fazendo aquilo que você falou, o meio. A gente está ajudando, certo? Só que na Receita eles não olham, eles olham a saída. Aí a saída é uma volumada danada de nota que sobe só Jesus na causa. A nota de entrada e de saída. Só eu sei como é que é lá o negócio. Beleza. Vou legal, seguir aqui, Hélio, para a gente poder conversar. Obrigado. Mas, Não mais ninguém, tá joia. Obrigado, Daniel. Valeu. Obrigado. Tá. Eu vou ter que sair mais cedo, vou ficar escutando aqui, porque eu vou ter que ir para o médico, tá? O carro vai me buscar. Tá, joia. Eu estou doida para dirigir, mas vai vir um negócio de Uber para pegar, porque eu não posso ainda. Em relação ao regimento interno para uso de máquinas,
diferente do apontamento que eu fiz para o inventário de bens, não existe qualquer norma, tá, criando essa obrigação. Código Civil, a legislação do cooperativismo, associativismo, não existe, tá? Então, a gente tem um campo livre aqui para ser desenvolvido realmente de forma adequada, da forma mais adequada à necessidade, à realidade de cada entidade, de acordo com o seu porte, de acordo com o perfil da sua atividade, né, de acordo com a sua área de atuação, de acordo com o perfil socioeconômico das pessoas que estão envolvidas nesse processo da entidade. O que eu posso trazer é trouxe uma noção aqui breve, que serve de um norte para ser desenvolvido o trabalho, mas até mesmo uma pergunta que eu recebo, né, é comum, Daniel, você tem um modelo do regimento interno? Obviamente a gente tem um modelo, tá? Mas modelo mínimo, que serve basicamente para todo tipo de empreendimento, independente da atividade. Mas se eu trabalhar com o modelo, eu preciso do modelo para ter o norte, lógico, entendo isso. Mas se eu não me preocupar em adaptar o modelo dentro das subjetividades do meu empreendimento, da minha entidade, eu não vou ter um documento que seja aplicável. Eu não vou ter um documento que seja efetivo. Vou fazer aqui uma analogia. É muito comum, esse dia eu até falei com alguns extensionistas em reunião, né, sobre um estatuto social. É muito comum que eu faça um estatuto social muito elaborado, com muitas cláusulas, com muito bonito, com vários termos, com várias condições. O estatuto vai lá, tem 15, 20 páginas. Se você, na prática, pegar 100 entidades, seja cooperativa ou associação, e pegar ali todo o corpo de associados e sócios, perguntar se eles conhecem e sabem como aplica aquilo ali, a esmagadora maioria não faz a menor ideia do que tem escrito ali. Quanto mais como se aplica aquilo ali. Então, para que eu tenho um documento bonito, muito bonito, com muitas cláusulas, com muitas condições, com muitas regras, que na prática ele não vai funcionar? Porque ninguém vai observar. Vai valer mais, de fato, a prática, o costume, do que o que está previsto na norma que foi criado no regimento interno. Então, se eu vou ter um trabalho de reunir uma equipe, de reunir pessoas, trocar ideia, formatar um documento, que eu faça um documento que seja aplicável, que vá ser utilizado. Não um documento para botar, fiz o regimento interno, gastei dinheiro, contratei advogado, em alguns casos, registrei isso em cartório, publico isso no site da entidade, faço jornalzinho, faço folheto, todo mundo bota no canto, ninguém aplica. Então, a ideia não é que seja um documento bonito, é que seja um documento prático, com termos simples, diretos e adequados à realidade das pessoas que estão utilizando. Inclusive, em relação a termos, né? A questão de as pessoas que talvez não sejam alfabetizadas, de transformar isso de uma forma visual, de uma forma... hoje tem como transformar isso em áudio, né, para distribuir isso através de áudio, através de mensagem no WhatsApp. Então, eu tenho clientes que fazem isso. Né? Ele periodicamente revisa o material dele, e como ele tem público que tem muita necessidade de aprendizado, muita deficiência de aprendizado, ele faz uns áudios e ele coloca, obviamente, tem todo o formato jurídico, os registros, as atas, enfim, e faz isso, as ferramentas. Coloca no Instagram, coloca no WhatsApp, manda por mensagem, e coloca para tocar no refeitório da entidade, o pessoal escutar, pessoal, hoje... E aí, lá é um ambiente relativamente jovem, assim, né? Então, a pessoa que vai fazer o trabalho de divulgação, por exemplo, do regimento, é uma pessoa que fala a linguagem do jovem que está trabalhando com ele. Então, a forma, o palavreado, muita coisa é musicada, né? Para falar do assunto que ele precisa, para levar a informação que ele precisa. Ele tem a base jurídica, ele tem um registro, mas a forma como isso vai ser aplicado, vai ser trabalhado, vai ser divulgado, é de uma forma lúdica, de acordo com... E lá tem isso, ele tem, né, desde uma equipe técnica, administrativa, de alto conhecimento técnico, advogado, contador, enfim, administrador, psicólogo, terapeuta, tudo equipe técnica da própria instituição. Contratado, voluntários ou contratados. Ele tem os instrutores, ele tem o pessoal da operação, tem o pessoal do comercial, do financeiro, tem o pessoal que trabalha em campo, tem o pessoal que trabalha na rua, tem o pessoal que trabalha dentro das comunidades.
Então, como eu falei, vai uma gama enorme, né, de escolaridade, de idade, enfim, de perfil socioeconômico. Então, ele vai moldando o regimento dele de acordo com a necessidade, de acordo com o departamento ou com o setor. Se ele quer regulamentar o uso de uma máquina, de um equipamento, enfim, de uma situação que envolve a equipe técnica, ele tem um formato de redigir o documento e uma forma de aplicar e de divulgar o material e treinar a equipe para aquilo. Se ele tem um regimento que é para o pessoal de campo, pessoal de rua, ele tem uma outra forma de trabalhar o material, uma outra forma de divulgar. Ele não tem um material único. Tá? Ele separa o regimento dele de acordo com os departamentos, de acordo com a necessidade que ele tem. E aí, se a gente for olhar, e é tudo numerado, catalogado, né? Se a gente for pegar os últimos 10 anos, são centenas de páginas, tudo separado, segregado, numerado. A organização interna, então ele não tem um regimento. Ele tem publicações que consolidadas, publicações individuais, temáticas, que individualizadas, né? Que quando somadas formam o regimento que ele tem. Ele tem lá no jurídico dele esse formato, esse livro com, entre aspas, com os capítulos, né? Com as publicações. E aí, o objetivo, ele consegue alcançar o objetivo que ele quer, né? Que no caso aqui do nosso público, seria normatizar o uso de equipamentos agrícolas por 2 motivos, né? Na verdade, por 3 motivos, na verdade, que eu coloco embaixo. Primeiro, o porquê de regulamentar isso, tá? Antes de fazer o regimento, tem que entender a finalidade dele. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero para tirar esse olhar. Isso aqui é porque eu quero o olhar de quem é associado, quem é sócio. Eles querem mandar em mim. Eles querem controlar o que é meu. Eles querem controlar o que eu tenho participação, o que eu tenho, né? O que eu tenho de forma associativa que eu construí junto com todo mundo e agora quer uma pessoa controlar o meu uso, controlar, eu tenho direito. Uma forma de trabalhar tirar essa visão negativa do regimento, de que é uma norma controladora. Apesar de fato ser, tá? Não deixa de ser, lógico, né? Se não for controlador, não vai alcançar o objetivo, mas o olhar não é esse. Que deixar muito claro que a finalidade do regimento é garantir a segurança jurídica. Fala para o outro, olha, se você vai usar a máquina, usando aqui a máquina como exemplo, né? Eu queria te explicar, te orientar, para você entender. A finalidade não é controlar o uso, não é vigiar você, inclusive proteger você, porque eu estou te dando dicas aqui, dicas práticas de como fazer, por exemplo, a utilização da máquina. Que você precisa usar o EPI, que você precisa fazer tal procedimento para poder usar a máquina, porque você vai trazer segurança. Se você fizer o que eu estou te pedindo, o que eu estou aqui orientando através desse regimento, desse manual, dessa informação que eu estou te passando, você vai evitar um acidente, você vai evitar um transtorno. Isso vai evitar que você tenha um problema de saúde físico, ou que você tenha, eventualmente, um problema financeiro, porque se você for utilizar de forma inadequada e essa máquina quebrar, por exemplo, você vai ter que repor esse valor à cooperativa ou à associação. Então, a preocupação não é comigo, a preocupação é com você. Essa segurança jurídica é uma forma, é um gancho que eu vejo que as instituições têm, entidades, né, empresas de modelo, têm usado essa abordagem para poder implementar o regimento interno. Tentando mostrar para o outro, para quem vai ser aplicada a norma, o benefício que ele vai ter, não o malefício. Se você fizer, você não vai ter problema. Você não vai ter problema. Porque se essa máquina quebrar, pode ser que a cooperativa ou a associação tenha dinheiro para comprar outra, para repor a peça, enfim, entre aspas, tranquilo, sem nenhum problema. Mas você pode pagar? Você tem condição? Se você sofrer um acidente com uso inadequado da máquina, você vai conseguir ir ao hospital e se tratar? Você não vai conseguir. Então, a minha preocupação é com o seu bem-estar. E aí, consequentemente, eu vou ter o bem-estar e vou ter o resultado positivo, a segurança jurídica também da entidade. Tá? E aí, com o uso adequado, uma eficiência operacional, porque aquilo vai ser utilizado de forma racional. Então, se eu tenho um bem, o sendo utilizado de forma adequada, ele é mais eficiente, ele é mais produtivo, eu tenho menos custo e eu tenho mais sustentabilidade econômica. O resultado positivo ele aparece consequentemente.
Então, em relação à segurança jurídica, eu falo aqui, né, alguns pontos. Restringir o uso a pessoas que sejam, de fato, autorizadas e capacitadas, tá? Principalmente em relação a máquinas de grande porte, equipamentos de grande porte, material de oficina, material de serralheria, ao ponto de ter que credenciar, e aí vai também da condição administrativa de cada entidade, tá? De certificar internamente. Eu tenho aqui um exemplo. Uma oficina interna dentro da minha entidade, que tem lá um maquinário, tem lá, por exemplo, uma serra de corte, que serve para manutenção dos bens, enfim, para atender a própria demanda da cooperativa ou associação por algum motivo, como também pode eventualmente ser o espaço ser usado por algum associado para fazer algum tipo de trabalho que agregue valor, que tenha relação com a relação dele com a entidade. De uso, vou determinar o horário, a oficina pode ser utilizada tal, mediante agendamento. Agora, obrigatório. Supor, não sei, tá? Estou aqui só fazendo dando um exemplo. Para usar essa máquina, é preciso ter um treinamento técnico, conforme a ANR tal do Ministério do Trabalho. Você precisa ter um certificado, um treinamento que te habilite a usar essa máquina. Não é o fato de você ser cooperador associado que vai te dar direito ao máquina. Você tem direito? Tem. Mas você tem que estar tecnicamente habilitado ou capacitado. Se for um automóvel, por exemplo, uma hipótese de um automóvel que possa ser disponibilizado para uso do associado ou do cooperado. Obviamente, você tem carteira de motorista? Então, esses critérios básicos, eles vão ter que estar sempre sendo monitorados, tá? Para verificar se existe realmente autorização e capacidade técnica para usar aquele item. Para que o uso seja racional e seja eficiente, né? Porque, por exemplo, vamos pensar numa máquina, num computador de uso. Ali tem um espaço, uma sala, a semelhança de uma lan house que possa ser utilizada para o uso dos associados ou cooperados, familiares, enfim. O uso racional para uma eficiência operacional seria que fosse usado para trabalho. Beleza. Mas vamos abrir uma possibilidade também para uso dos familiares, principalmente crianças na fase escolar, que possam utilizar para fazer trabalho. Não adianta liberar o acesso de um material desse, de equipamento desse, para uma criança talvez que não tenha escolaridade, porque ela não vai fazer o uso racional. Ela tem que estar, além de estar autorizada, ela precisa estar capacitada. Não é questão de restringir o acesso ou de limitar pela idade. É questão que aquilo é um bem. Aquilo é um bem que tem uma finalidade econômica. Eu já estou abrindo uma exceção para, dentro da finalidade econômica, também agregar um valor social, de uso para a comunidade ou de uso para a família. Só que mesmo nessa utilização com a finalidade social, eu não posso deixar de observar a eficiência. A criança pode usar? Pode. Ela sabe usar? Ela vai usar para, de fato, fazer o trabalho escolar que ela precisa, finalidade educacional, ou vai usar para poder ficar pintando, jogando no computador? Por quê? Não é uma ferramenta de lazer. Pode ser que se delibere em relação a isso. Eu quero dar essa finalidade. Mas isso tem que ser pensado. É uma análise da montagem do relatório, do regimento, muito avançada, né? A destinação, a finalidade, o uso, a capacidade das pessoas que vão utilizar aquele equipamento, para que não se perca a eficiência. Se eu vou pensar que eu vou destinar um computador para um uso que não é tão racional, tão eficiente, que é para lazer, por exemplo, de uma criança que não tem capacidade de usar ele para educação, vai usar para lazer, eu tenho que saber que eu vou ter que comprar outro computador ou ter outros computadores, eu vou ter que investir e gerar custo para dispor de uma outra máquina para esse fim, porque eu vou estar usando aquela máquina, a não ser que eu tenha a máquina sobrando. Então, essas são as subjetividades da montagem do relatório, do documento, de acordo com a necessidade, com a realidade de cada entidade, de acordo com a finalidade que eu vou dar para cada bem, para cada item, para cada ferramenta, para cada instrumento que eu tenho dentro da minha entidade. Essa questão da autorização e da capacidade, ela é imensamente, de forma assim, genérica e subjetiva. Tá? Lembrando que, nesse ponto aqui, tem uma questão de legalidade. Tá? Ao mesmo tempo que existem muitos pontos subjetivos, eles precisam também ser objetivos. Em relação, por exemplo, a idade
linkando a questões, por exemplo, a capacidade, né, de uso. Não pode haver aqui qualquer tipo de discriminação, qualquer que seja, em relação a sexo, a idade, a questão religiosa, a questão política, a questão, enfim, todas essas esferas que poderiam ser colocadas. Justamente para que esse documento, ele, apesar de subjetivo, ele se torne ao mesmo tempo prático, efetivo e não seja passivo de discussão. Com essa ideia de tirar o olhar do associado ou do cooperado de que ele está sendo controlado, de que ele está sendo lesado, de que ele está sendo tá tendo o seu acesso negado a esse determinado bem, a esse determinado produto, a esse determinado serviço. Sabe? Mostrar que é uma política ampla, uma política que tem critérios, uma política de que tem uma finalidade de trazer segurança, de trazer redução de custo, de trazer uma eficiência, ao mesmo tempo abraçando todo tipo de diversidade que possa ter ali, né, dentro da entidade. Então, as regras para registro de acidentes, aí observando aqui as normas do Ministério do Trabalho, as normas, né, de segurança, medicina e segurança do trabalho, que vão variar de acordo com o porte da entidade. Tá? Aqui é uma área específica, porque dentro da área de produção, com certeza, de acordo com o número de cooperados, de acordo com o número de máquinas, de acordo com o volume de produção, de acordo com o grau de risco da atividade, pode estar ou não obrigado a ter um técnico de segurança do trabalho, ou um gerente de segurança do trabalho envolvido no processo. E aí, essa parte aqui das regras de registro teria que ser acompanhada por uma pessoa específica que tem conhecimento da norma, tá? E a questão de responsabilização e aplicação de penalidade em caso de descumprimento. Aqui isso aqui precisa de uma base jurídica, tá? Mas não necessariamente de um advogado que redija isso. Isso pode ser mensurado com base em valor de mercado, com base em valor do próprio inventário, né? Porque se eu tenho um bem inventariado, se eu tenho um bem depreciado, se eu tenho todo o histórico dele, de valor de aquisição, de custo, manutenção, eu consigo, com base nesses dados, mensurar de forma mínima quais seriam as penalidades pecuniárias financeiras que seriam aplicadas em caso de descumprimento, por quebra, por mau uso, qualquer que seja. Então, a importância do regimento em relação ao planejamento, organização do uso das máquinas, evitar conflito entre os usuários, estimula a disciplina, a eficiência e manutenção preventiva, prolonga o uso a vida útil das máquinas e redução de custos de reparos emergenciais. Eu estou passando assim muito rápido e voltar à minha primeira fala quando eu falei desse tema. Um assunto muito amplo, muito subjetivo. Eu vou deixar, além do material que eu fiz agora, já antes da oficina, eu estou preparando uma minuta, tá? Por isso que eu demorei. Eu queria incluir a minuta já no material, mas eu não consegui finalizar a minuta. Pensando assim, numa minuta que atenda, de fato, tanto uma associação quanto uma cooperativa, porque no seu dia a dia, para a maioria das pessoas que eu converso, né, principalmente em relação à questão da atividade de agropecuária, parece não haver distinção, mas de fato são entidades com natureza jurídica totalmente distinta e com forma de gestão administrativa, contábil, fiscal, gerencial totalmente distinta, tá? Por isso que eu falo que existe muita confusão entre outra e outra, mas essa confusão ela não cabe, porque elas deveriam ser tratadas realmente como coisas totalmente diferentes, e a forma de gestão adequada para cada uma delas é diferente. Então, estou pensando num regimento que atenda uma minuta, né? Que atenda tanto a realidade de uma associação quanto de uma cooperativa, e aí também atenda às diversidades de cada estado, de cada região, de cada nível econômico, de cada nível social, para poder servir de modelo para vocês, dentro disso que eu só falei. Com esse olhar, o mais importante do regimento, eu acho, na verdade, assim, ele tem uma finalidade, ele tem que ser efetivo, que eu falei, né? Se ele não for efetivo, se não for prático, e se não for colocado em vigor, se não funcionar, não faz sentido ter um documento, né? Isso é óbvio. Mas a maior vantagem que eu vejo
é que o processo de construção dele, quando é um processo coletivo, ele já traz mais vantagens para a atividade, para a organização da cooperativa, da associação, do que talvez o próprio inventário, do que o próprio regimento. A mesma coisa do inventário. Você mobilizar uma equipe para discutir, para falar, para trocar ideia, para ficar debatendo isso aqui, talvez isso leve semanas, leve meses. E no final a gente fala assim, olha, a gente não precisa do inventário, precisa porque é uma obrigação legal contábil, tá? Mas vamos lá, a gente talvez não precise do regimento. A gente amadureceu tanto o que a gente é, o que a gente se propõe, as obrigações de cada um, direito e dever de cada um, que hoje a gente, sem um documento, a gente consegue fazer fluir o trabalho da cooperativa de associação sem nenhum problema. Talvez numa quantidade menor, né? Talvez seja viável. Então, o crescimento, o amadurecimento começa e vem mais no processo de discussão, de entendimento, de troca, do que talvez no documento final em si. E aí o documento que vai sair, ele vai ser só um reflexo, tá, daquilo que já foi discutido. E aí, por ser um reflexo daquilo que já foi discutido, que já está entranhado ali, né, que já é de conhecimento de todo mundo, e se for feito realmente de forma coletiva, independente do nível de conhecimento acadêmico, técnico de todo mundo, ele vai sair um documento que represente, de fato, as condições de todo mundo, vai sair um documento mais prático, mais efetivo, né, como eu falei, e vai deixar de ser só um papel. Funciona, sim, 1 milhão de vezes mais do que você contratar o melhor contador, o melhor advogado para fazer. Que seja feito com toda dificuldade, que seja feito com muita demora, porque demanda estudo, demanda buscar informação no computador, no Google, no ChatGPT, onde for, nos materiais de pesquisa. Mas se esse regimento, ele, de fato, for construído à mão pelas pessoas que estão dentro da atividade, vai ser um documento muito melhor do que se for feito por qualquer profissional que não tenha conhecimento da realidade interna da entidade. É melhor um regimento de 1 página, feito por vocês, bem feito e que represente, que traga a termo a realidade do empreendimento da entidade, do que um regimento de 20 páginas feito pelo melhor advogado que você possa contratar. Por quê? Talvez, obviamente, vai ter mais brechas jurídicas, vai ter mais pontos de falha. O documento não vai ficar perfeito, não vai. O documento, inicialmente, ele precisa funcionar, precisa ser prático, porque no momento que ele é prático, ele começa a ser colocado em vigor. Se ele não for prático, ele vai logo para o canto. Então, esse é o problema. Se ele não for prático, curto, objetivo, ele vai para o canto. Aí você já tem uma barreira. Ninguém vai ler, ninguém vai aplicar. Se ele é um documento pequenininho, Daniel, a gente conseguiu fazer aqui um regimento, um resuminho aqui em tópicos, só com 5 itens. Mas ele começar a funcionar, a própria entidade, as pessoas vão diagnosticar, pô, ficou incompleto, vai começar a surgir dúvida, porque você começa a praticar aquilo, você começa a ver, faltou, posso melhorar aqui ficou em excesso, aqui eu tiro. E aí a prática vai trazer a perfeição. O regimento ele vai acontecendo à medida, e aí, depois de um determinado momento, aquilo vai sendo discutido. Pô, nós já temos aqui um esboço ótimo, que a gente começou com 5 tópicos, 5 condições de uso, 5 regras, já estamos aqui em 20. Há 1 ano, 2 anos já praticando, a gente vê que isso está funcionando. Agora eu gostaria de dar um corpo a isso aqui. Posso contratar uma pessoa especializada ou buscar um auxílio de um profissional para levar isso a termo, para redigir, para registrar. Eu estou falando desse regimento feito internamente, mesmo sem registro. Um documento simples, mas que minimamente seja colocado em uma assembleia ali e tenha as assinaturas das pessoas responsáveis para dar uma legalidade, dar uma legitimidade e dar valor jurídico internamente, né? E ser distribuído entre as pessoas que estão envolvidas no processo. Mas não estou falando de fazer o documento inicialmente com 5 tópicos e levar para cartório, gastar lá R$1.000 para registrar em cartório, pegar a vista de advogado, falando isso não, falando de um documento que seja colocado em prática. Por quê? Se eu tenho ali uma cooperativa com 20 pessoas, uma cooperativa pequena, um pequeno porte, com 20 cooperados, só 20 cooperados, com faturamento mínimo para se manter ali a atividade e custear
a manutenção do empreendimento enquanto ele está numa fase inicial de organização. E eu não consigo reunir 20 pessoas para fazer um regimento com 5 tópicos, ou se eu fizer, ele for descumprido, fecha a cooperativa. Nem segue. Tem alguma coisa errada. É muito viável economicamente, é muito bom o negócio, tal, aquilo, a questão operacional, a questão comercial, tudo ótimo. Eu não consigo chamar 20 pessoas e conversar sobre um regimento com 5 tópicos e fazer as pessoas seguirem aqueles 5 itens ali básicos. Ninguém respeita aquilo ali. Para mim, externamente, tá? Olhando como profissional da área contábil e bacharel em direito, assim, tem alguma coisa muito errada. Vamos rever isso. Por isso que eu digo, precisa começar de dentro para fora. Começa com um rascunho, vai fazendo, vai trocando ideia, vai melhorando. Um exercício, vamos criar uma regra por mês. Pega um ponto crítico da associação, o ponto crítico é o uso da máquina. Vamos ali, uso da máquina. 3 regrinhas básicas a partir desse mês. Quem for usar a máquina desse mês, tem 3 regras básicas. Isso. Daniel, criei. Meu regimento tem isso. Tem um item, uso da máquina e 3 regras. Ninguém cumpre. Para que eu vou fazer um comitê, contratar advogado, fazer um regimento com 20 itens, registrar em cartório, divulgar, botar no Instagram, botar no site, se ninguém obedece a regra básica do uso da máquina? É um trabalho, obviamente, que isso envolve muitas questões, né? Eu estou falando assim de forma genérica, mas é um sinal de que, de modo geral, a gestão precisa ser revista. Existe alguma falha por parte das pessoas que estão na liderança, ou existe alguma falha no apoio, no entendimento dos próprios cooperados, sócios, em relação a de fato, por mais que essa gestão seja efetiva, seja sólida, seja legal, seja transparente, seja adequada, não está tendo um retorno por parte das pessoas que estão sendo, né, coordenadas, dirigidas por essa diretoria. Enfim, tem algum ponto que precisa ser revisto. Esse documento, ele não é efetivo, ele não é prático se ele não for construído de baixo para cima, do básico até chegar numa estrutura jurídica mais adequada. Tá? E aí eu pego o gancho falando a mesma coisa em relação ao inventário. O inventário, eu tenho a obrigação legal, tá? Eu vou ter que fazer, e ele precisa ser construído de forma coletiva também. Porque não é pegar só uma pessoa, pega o Daniel lá do financeiro e manda ele fazer. Não. Eu preciso ter... A melhor forma de fazer o inventário é dirigir as tarefas. Tudo bem que a ordem vem de baixo para cima. O gestor, lá, o administrador, vai fazer um organograma. Eu tenho na minha cooperativa 5 departamentos. Financeiro, almoxarifado, comercial, manutenção... Quem são as pessoas que são os líderes em cada um desses departamentos? Ou coordenador, ou supervisor, ou líder, enfim. Quem é a pessoa responsável? Fulano, preciso que você faça um inventário aí de tudo que você tem. Tal, e você vai fazer isso periodicamente. Isso é uma tarefa que você vai, a cada 60 dias, 90 dias, você vai me entregar esse relatório. Obviamente, você vai ter que explicar para essa pessoa, treinar, orientar, não é chegar lá e mandar fazer, né? Estou falando assim de forma resumida. Você vai direcionar o trabalho para que ela internamente, por quê? Ela tem mais condições de fazer a discriminação do item, a aplicação do item, o estado de uso, o estado de conservação, as datas de manutenção. Você não pode pedir para uma pessoa do financeiro fazer isso em relação a estoque, a insumo, semente, enfim, imagino N variáveis que eu tenho em relação a estoque, por exemplo, né? Eu não sou controle, não tenho essa experiência, mas imagino, enfim. Então, eu começo a trazer, ao fazer isso, eu começo a interligar, a ter essa cooperação entre os setores, né? A criar eles eventualmente vão ter que se reunir ali uma vez a cada 6 meses, 2 meses, 3 meses, para cada um trazer o seu relatório e somar. Olha, eu fiz a minha parte aqui, entreguei, vai para a contabilidade, ela vai juntar tudo e vai fazer o relatório final. E aí é o momento de falar, durante a elaboração do inventário, de fazer diagnóstico,
se precisa, ó, a gente, além de verificar aqui, eu estou falando, tá faltando ferramenta, hein? Preciso comprar. Quer dizer, do inventário vão surgir outras questões. Ó, tem muito insumo, tem muita semente. Ó, em relação aqui à minha parte aqui do EPI, quero fazer até uma observação que lá em relação ao regimento interno, tem gente usando a máquina sem EPI. Porque vai começar, os assuntos eles vão estar interligados. Esse inventário ele vai ter reflexo no regimento, ele vai ter reflexo na questão contábil, na questão fiscal, na questão financeira, na questão da precificação. São dois momentos de elaboração do inventário e de elaboração do regimento que eu vejo uma possibilidade muito grande de uma discussão interna para o amadurecimento, para o crescimento do empreendimento, em todos os aspectos. Que seja um momento de socialização. Vamos fazer uma reunião aqui a cada 6 meses para falar sobre o regimento? Vamos tomar um café, vamos ouvir o que o pessoal quer falar, ouvir as críticas, ouvir uma sugestão. Vamos falar sobre, ouvir também questões mais técnicas, questões de investimento, questão de reaplicação de recursos, questão de precificação, enfim, que não seja só fazer o inventário para entregar para o contador e que não seja só fazer um regimento que ninguém vai usar. Ponto. Só isso. Fazer regimento interno porque é obrigatório. Primeiro que não é obrigatório, mas vamos supor, tá? Porque tem, inclusive, como eu falei, alguns estatutos que são feitos por advogados. E não tem nenhuma relação com o empreendimento, não tem nenhuma. Você vai lá e contrata. E o cara acostumado a fazer, lá em São Paulo, na capital, estatuto para as cooperativas no Brasil inteiro, né? Cobra lá R$20 mil fazer um estatuto. Ele vai fazer um estatuto de 200 páginas, inclusive incluindo na cláusula. Regimento obrigatório. Está no próprio Estatuto Social. Já vi isso várias vezes. Tá? Que os regimentos, inclusive as categorias de regimento, tá? E as finalidades de cada um. É um livro, o Estatuto. Diz tudo. Para uma entidade que talvez tenha dificuldade de ter 20 cooperados para se formalizar. Como que eu inicio uma atividade de um empreendimento, uma cooperativa, criando já de cara uma obrigação legal de ter um regimento se as pessoas nem se conhecem? Eu não sei nem o que eu vou regular. Quais são as questões, as demandas nem surgiram ainda. Eu tenho uma expectativa de um empreendimento, eu tenho uma expectativa de um negócio. A parte comercial ainda vai se desenvolver, a parte produtiva vai se desenvolver. Eu faço um estatuto social dizendo que eu tenho a obrigação de fazer regimento. Aí, para cumprir a obrigação do regimento, a obrigação legal do estatuto, eu vou lá, contrato com um advogado para poder fazer um regimento. Para quê? Se ninguém vai ler aquilo, é bonito, mas não serve para nada. Como eu falei, é melhor ter um regimento que atenda a necessidade e agregue valor do que o papel. Ponto. Acho que por hoje é só isso. Vou esperar as dúvidas. Eu fico com esse compromisso de montar esse material complementar, com uma sugestão de uma estrutura de regimento, já deixando todas essas ressalvas, que é só um rascunho, para guiar discussões, para fomentar, tá? Eu quero, por meio desse material, fomentar discussão, no bom sentido, tá? O melhor desse, como eu falei, o melhor aspecto desse tanto do inventário quanto do regimento é que ele fomente discussões positivas que tragam soluções para os problemas que vão sendo criados, identificados e se sirva de crescimento interno dentro do empreendimento. Obrigado, Hélio. Ô, Daniel, obrigado, viu, velho? Foi massa. Vou pedir a gentileza para você poder fechar a apresentação, para a gente tirar um print. Aos participantes, eu peço aí 1 segundo, 5 segundos aí para a gente tirar um print aqui dos participantes. Vamos lá, gente, tirar um print da presença. Daniel, massa mesmo, viu, velho? Obrigado, muito explicativo. E eu achei fantástica essa última fala. E fazer o inventário para o contador e fazer o rendimento interno com base em aplicabilidade, de fato, né? Nada, não é... Quando às vezes contrata um advogado, ele só vai complexar. Pessoal, Exatamente. Vamos lá abrir
Vou tirar um print aqui de todos, quem puder abrir a câmera aí, tá bom? Vamos lá. Foi massa mais uma vez. Eu estou tirando aqui do meu celular, porque o meu computador eu não consegui. Se alguém conseguir tirar pelo computador aí, manda pra gente, para mim poder sorrir também, ó. Tchau. Foi. Tamo junto, gente. Ó, semana que vem, só para fortalecer, vai ter de novo. Os empreendimentos, por favor, levem as questões para os extensionistas. Amanhã a gente vai ter uma reunião onde o Daniel, novamente, né, ele resolve as questões aí. E obrigado a todos, dona Cleonice, dona Fernanda, dona Lívia, dona Pamela, pessoal da Cresafa, o pessoal da Cooperativa Mista, Pamela, amigo Leonardo, a Larissa, tá? A própria Patrícia, coordenadora. Obrigado, viu, gente? Valeu aí. Obrigado, pessoal. Até Obrigado, logo. Daniel. Boa tarde, tá? Abraço. Tchau. Um bom fim de tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.